Chamou António, foi o que tu disseste. Sim, chamou António. Chamou António. António. Essa letra também tem intenções sexuais. Chamou António. Deve Se ser. queres dançar e não tens par, chamou António. É. Pois não tem, Ana. É para dançar. Queres dançar? Chamou É. António. Maestro, por favor. Vamos. Isto é o nosso produtor Emanuel Silva, que foi tirar umas aulas de rabeca para fazer as trilhas, porque fomos avisados pela Orquestra Sinfónica de Londres que não podíamos usar as suas composições. E o Emanuel disse assim: eu trato disso. Eu próprio trato disso. Que tirou um curso daqueles Sim. doméstica, sabes? Foi no youtuber também. Sim. Andou a ver como é que se toca este instrumento que ele está a tocar e consegue tocar harpa com os pés ao mesmo tempo que pois. está a tocar violino. Isso é espetacular. Como sabe, não tem braços, o Emanuel Silva. E além disso, muito giro. Neste dia, em 1966, morria em Paris. Não pode estar bêbado, depois do almoço já não podemos fazer este exercício. Neste dia, mas também ele trabalha sobretudo de manhã, porque é o produtor também das manhãs. Portanto, E também ele toca harpa sentado. toca, é verdade. Depois já é uma notazita ao lado. Se não tivesse caído de bicicleta, provavelmente ainda hoje tocava harpa de pé. Entretanto, tudo errado. Em 1966, morri em Paris, aos 91 anos também, tudo Novíssimo. errado. Tudo errado. Por acaso não morrer em Paris e está no sítio que tu mais gostas. Um ótimo sítio para se morrer, uma ótima idade para se morrer também. E está enterrada naquele sítio que tu No Père Lachaise. Père Então, Lachaise. quem é que não está enterrado no Père É Lachaise? verdade, hoje qualquer cão, qualquer gato está enterrado no Père Lachaise. Falamos da bailarina francesa Cléo de Mérode, considerada a primeira celebridade dos tempos modernos. É uma história bem engraçada. Cléopâtre Diane de Mérode, mas chamam-lhe Cléo também, sim. E chamaram-lhe outras coisas, já vais ver o que é que lhe chamavam também. Ela nasceu em 1875, também lá em Paris. Era a filha ilegítima de uma baronesa da família Mérode, que é uma das mais importantes da aristocracia belga. Portanto, é o equivalente a ser plebeu em França, não é? Sim. Mérode é uma filha bem importante. O pai, com quem a mãe não falava, logo antes dela nascer sequer, zangaram-se logo, era um juiz austríaco, Theodor Christomanos. Era austríaco, mas tinha antepassados gregos, claro, desde este nome, Christomanos. Cristomanos, é muito familiar. Era o nome do amigo, melhor amigo do meu ex-namorado grego, Iorios Andamapolos. Tal e qual. E este tipo, o Theodor Christomanos, é de trazê-lo cá isoladamente. Era considerado um dos pioneiros do turismo. Ele começa por ser na região do Tirol, que é uma região que há, e promovia. Diz assim, temos que construir estradas, hotéis e coisas, senão as pessoas irem aqui apreciar o Tirol. O Tirol. E aquilo é muito apreciável, há que dizer. Por acaso é mesmo incrível, Mesmo. o Tirol. Esse parece um bocado. Pois este é o Parece um Dixie. campino. Pois é. Os tiroleses são campinos com dinheiro. Nós vamos falar um bocadinho do turismo, só aqui à boleia. Claro, ao longo da história, as pessoas deslocaram-se sempre de um lado para o outro, sempre, não é? Andaram sempre de bolandas da África para a Ásia, da Ásia para a Indochina, isso também é na Ásia, para a Europa, da Europa para a América. Elas não paravam quietas e às vezes iam bastante longe. Mas a noção de turismo não é só viajar ou mover-se ou ir de um sítio para o outro. É viajar com o propósito exclusivo de prazer. Viajar por prazer. E é uma noção mais ou menos moderna, não é uma coisa muito Sim. antiga. Na Antiguidade Clássica há um poema, eu agora não me consigo lembrar de cor, que é um poema que está no topo de uma montanha só a curtir a vista. E há um tipo que tinha ido àquela montanha só para curtir a vista. Claro que provavelmente as pessoas talvez já fizessem Não isso. pensavam era sobre isso, não é? Sim, e é considerado o primeiro poema de alguém que foi a um sítio só por ir, sim. Sim. Claro, nós quando as pessoas para trás, ou seja, nós não mudámos muito o nosso interior como experiência humana, não é? Sim, diria que não. Se calhar damos Foi alguma. Imagina, será que havia muita gente a olhar para o mar e a pensar Eu na acho que vida? sim. Acho que sim. Acho que sim mesmo. Claro, Há uma temos ligação à natureza que tendência- é, se calhar, Sim. inerente a Sim. todos, intrínseca. Sim, claro, nós às vezes quando temos muita tendência para analisar os nossos antepassados de uma forma quase ingênua, estúpida, e provavelmente farão isso no futuro connosco também. Quase sem intenções, porque as descobertas muitas vezes contamos, às vezes erradamente, foram sem querer, Pois. os pastéis de nata ela tropeçou, não é? É um bocado isso. Claro,
o mundo era muito diferente, as noções que as pessoas tinham era diferente, a certos períodos históricos até Sim, certos movimentos literários também deram um significado a coisas que se calhar eram vistas com muito pragmatismo, por isso é que eu estava a pensar nisso. Claro que sim. A própria relação com a natureza, se calhar a literatura é que inventou um bocado essa... a contemplação, não é? O ficares a pensar, a olhar para o mar, não sei. Mas eu acho que isso faz parte. Se estava em nós ou se. Eu acho que estava. É interessante pensar nisso. Nós temos nisso. astronomia desde o início dos Pois, tempos. verdade, não é? verdade. E portanto não é só para nos guiarmos, não é só. Há uma tentativa de descobrir. Aliás, a própria maneira como os seres humanos se espalharam pelo planeta tem a ver com esse let's go. Claro, podemos dizer sempre que tem a ver com ir à procura de comida, de. Claro, que também seria. Claro, também, como nós hoje vamos ao Mas supermercado. também não são os cepos os brutos. Não eram mesmo, coitadinhos. Portanto, isso é muito fantástico. Agora, no século XVII, pelo menos na Europa, começa o turismo como nós o conhecemos hoje. Mas viajar nessa altura devia ser duro, não é? O ato de viajar muito, sem propósito, sim, não é? Como era difícil deslocar-te. E a vida talvez fosse mais difícil para... Talvez não, era mais difícil para a maior parte das pessoas. Claro. E por isso este primeiro turismo no tal século XVII era um exclusivo, nem sequer era dos ricos, era dos mais ricos, dos aristocratas, em boa verdade. Faziam uma coisa chamada Grand Tour, que era o quê? Era um périplo, umas viagens que faziam, era um roteiro, tiravam 2 anos da vida ou 3, chegou-nos muita literatura sobre isto, para irem França, Itália, Grécia, sobretudo era este o percurso, conhecer a Antiguidade Clássica, ir ver Paris, a casa onde tinha nascido Michael Jackson. Mas em Paris, como sabemos. E pronto, divertiam-se e conheciam lugares históricos e também se deitavam provavelmente com uma data de gente claro. com quem em casa não se. Era muito para vergonha. conhecer pessoas. Era mais para conhecer pessoas. Como as pessoas que vão para aquelas excursões. Claro, ou A até Espanha, de autocarro. a Fátima, não achas que é? Também, porque não? E isto fazia parte da educação dos mais ricos, dos europeus e também dos americanos, também faziam estas Grand Tours ao longo depois dos outros séculos. A Revolução Industrial vai trazer alterações enormes à sociedade, claro, e vai sobretudo trazer uma nova classe social, a que nós podemos chamar a classe média, e que traz consigo também a ideia de lazer, que é uma ideia que não havia nas pessoas mais pobres, claro. A ideia dos parques, de ir passear ao domingo, de ir para os centros comerciais, já não sei. Em fato de treino. Pelo menos não estavam em casa a bater uns nos outros. E também as inovações nos transportes. Os comboios, sobretudo, nesta altura, as pessoas começaram a viajar para gozar o prato lá nos comboios e também agora começaram a ir a outras partes do mundo, generalizadamente, sem ser só gente rica. Temos muita coisa, literatura começa a aparecer muito desta coisa, não é? Sim. Os tipos que vão ao Egito, estou-me a lembrar do Passage to India, esse à Índia, os ingleses, há muita literatura de viagens desta altura. Depois, já também ainda no século XIX, o inglês Thomas Cook fundava a primeira agência de viagens, que se chamou Thomas Cook, até falir há pouco tempo, que oferecia pacotes de férias. As pessoas podiam levar... Pronto. pacote de férias. Chegou a Rosinha, agora família. aqui esta rubrica. Nos pacotes de férias. A classe média vai crescendo e o turismo também vai crescendo. Aparecem os carros e também os autocarros e é só no meio do século XX que se começa a ser generalizada a moda de ir à praia, por exemplo. Já de autocarro, tudo, portanto, turismo na costa. Hoje é uma das principais indústrias no mundo e viajar de férias é quase uma obrigação. A gente já nem pergunta se vais de férias. Se não fores é estranho, não é? É, claro. Pois. E vai-se para partes do mundo impensáveis nas gerações dos nossos meu pais. Deus, sim, O que é que sim. é a Malásia? Sim. Sim, quem é que é a Malásia ou a Tailândia? Eu não conheço ninguém que não tenha ido à Tailândia. Estou a exagerar um bocadinho. Mas é Não, mas verdade, é nós verdade, ouvimos destinos. claro. Pensas, sabe, era preciso seres multimilionário para ir a um sítio desses, sim. não é? É verdade. Há países que hoje vivem quase exclusivamente do turismo, de tal maneira que nós começamos também a questionar os impactos económicos. Lisboa passa por isso também, nas rendas das casas e tudo. Impactos culturais também. Há algumas certeza, culturas que ficam ameaçadas pelo turismo, claro. Deixou de haver tabernas praticamente na Baixa, não é? É verdade. E mesmo casas de alterne há cada Também vez agora menos. já. Sobreviveu o quê? Pelo menos na Baixa de Lisboa, que é onde nós conhecemos melhor. Temos o Elefante Branco. A norte, o Zé dos Cães continua de pé radical em Famalicão. A Kikas reformou-se agora. A Kikas reformou-se agora.
A Kikas reformou-se agora. Também impacto ecológico da reforma da Kikas. E até nas pandemias, como vimos com o Covid-19, que foi uma coisa que a Kikas ia morrendo. Por isso é que se reformou. E entretanto, vamos voltar porque isto nem sequer era disto que íamos falar. O nosso turista, o tal Cristomanos, não foi apenas pai da nossa Cleo, diz-se que ele tinha um filho em cada aldeia do Tirol. Ah, pois. Um malandro. Aliás, a nossa... Sei que ele gostava de andar aí É a laurear a passear, pevida. laurear a pevida com a Kikas. A nossa morta só conhece o pai quando já era bastante adulta e já muito famosa. Antes disso, ela era uma verdadeira estrela. Ela estreou-se a dançar na Ópera de Paris, ao Opéra, aos 11 anos e depois foi-se tornando mais famosa pelo seu glamour e pela sua beleza. Era considerada a mulher mais bonita da Europa, mais bonita de França, nem só da Europa, de França mesmo. Se quiserem procurar as fotografias, Cléo de Merode era mesmo uma mulher linda, mesmo, e com imensa pinta. E ela, a dança não era propriamente o forte dela. Interessante. Mas era de facto incrível. Era uma figura. Era uma figura mesmo. E um bocadinho excêntrica, aquelas coisas todas. Ela começou porque ela usava franja. E então, só que a franja para dançar não é genial. Então ela começou a. O cabelo foi crescendo, não é? Ela apanhava atrás, aquilo que nós já todos vimos isso, uma. O cabelo, Ana. O cabelo, Ana. Cabelo, Ana. Eu não disse nada. Numa espécie de rolo que se tornou o último grito da moda na Europa e na América e que vai durar até aos anos 40, como o penteado que toda a gente fazia. Que a minha avó tinha, se chamava banana, não é? Sim, tal e assim, qual. um rolo assim Inventado, transversal. Exatamente, inventado por. Ou que nós imaginamos com o da Evita, esse tipo de cabelo. Exato. É uma invenção. É uma invenção, não, ela fez para ela e tornou-se moda. Isto porque ela foi mesmo muito, muito famosa no seu tempo. A imagem dela era vendida em postais e também em gravuras, que era o que havia na altura também, não é? Toda a gente fez os seus retratos. O Toulouse-Lautrec, não sei se queres. Toulouse-Lautrec foi um grande pintor, mas só depois é que lhe deram valor. Tal e qual. Toulouse-Lautrec era aleijadinho, tinha uma borbulha na ponta do narizinho. Muito bem! Citando Dagoberto Marco. Dagoberto Marco, é verdade. o grande poeta, que também infelizmente Já não está entre nós. De graça. Não podes rir, é tristíssimo. Também foi esculpida e foi sobretudo muito fotografada pelos grandes fotógrafos desta altura. Há muitas imagens dela. E encenadas, estão aquele tipo de fotografia encenadas. Nós podemos dizer, e ela é assim considerada, o primeiro grande ícone mundial, a primeira celebridade no conceito moderno de celebridade, e também se tornou, claro, um símbolo desta bela época. E tal como as celebridades modernas, ela teve a sua boa dose de escandaleiras na sua vida. O primeiro, um rumor que não se sabe bem como apareceu, de que ela era uma das amantes do rei Leopoldo II da Bélgica, essa figura sinistra da história. Eles ambos desmentiram, claro. E depois, por causa destes affaires, isto encheu as colunas de mexeriques aí pela Europa, pela América, o que a tornaram ainda cada vez mais famosa. Ela ganhou fama de reputação de cortesã. No fundo, isto é uma prostituta de luxo. E ela adorava manter essa fama para se tornar ainda mais gira, não é? Diferente. Certo. Manter assim subversiva de alguma forma. Exatamente. E livre, não é? De alguma forma tal também. Qual. Porque há sempre misturado também esta ideia de sou livre da minha própria, sou dona da minha própria sexualidade. Os biógrafos dela dizem que ela nunca foi prostituta de luxo, só que fazia de facto isto, só vendia o corpo para. Não era de luxo, era. Era de lixo. Prostituta de lixo. Ainda mais escandaloso na altura, uma escultura em tamanho natural dela nua nela, não Kikas, da Cléo de Merode. Ela negou, eu não posei para esta estátua, só que se olhares a estátua, vês que foi feita num molde, de facto, dela, toda nua. Foi uma escandaleira que vai acompanhar para o resto da vida. Temos que pensar que estamos no início do século XX, claro. Apesar, ou até por causa disto, a fama dela atingiu proporções gigantes e, de facto, em todo o mundo. Os jornais e os críticos arrasavam-na artisticamente, mas o público adorava da mesma maneira que nós hoje adoramos, ou a quem gosta de seguir a vida das Kardashian, tal e qual a mesma coisa. Depois dela se retirar, passou grande parte do tempo a tentar se livrar da fama que ela ganhou durante a carreira, quando um bocadinho mais velha, disse, de facto não é fixe. Os meus netos terem por acaso ela nunca casou, nem teve filhos. Aliás, especula-se até um bocado a sua própria sexualidade. Interessante. Ela depois passou o resto da vida, processava realizadores, processava jornais, processou a Simone de Beauvoir, que lhe chama porca, chama prostituta, no seu livro Segundo Sexo, que fala da Claude de Merode. Ela processou, pediu 1 milhão de francos na altura. O juiz deu razão à Cléo de Merode, essa
essa passagem foi tirada desse livro importantíssimo do feminismo, o segundo sexo, mas só ganhou de indenização um franco. Diz assim, porque a menina também. Pode ser mentira, mas a menina também fez muito para Ai, a meu Simone de Deus. Beauvoir A achar sororidade que não havia porra, na altura. Tudo péssimo. O mesmo não aconteceu com muitos outros livros e filmes que já se fizeram sobre esta primeira celebridade. Ela própria escreveu uma autobiografia, que é o que uma autobiografia é, onde ela se queixa precisamente do reverso da medalha da fama, das histórias que inventaram sobre ela. Então, enfim, já sabemos todos o que é que acontece. Ela morreu demente e está hoje no Père Lachaise, em Paris, com uma bela estátua por cima. Está, claro, comida pela terra, que é o fim de toda a gente, célebre ou não. Por isso, filhos, o melhor é aproveitarem enquanto andam por aqui. É isso. É isso mesmo. A Cléo de Merode morreu faz hoje 57 anos.